Oiê, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. E hoje nós vamos falar, então, sobre comportamento canino. E eu trouxe duas pessoas para conversar aqui comigo. A gente já teve sobre felinos e hoje a gente vai focar, então, nos cães, que eu acho que são paixões de muitas pessoas, assim como os gatos e outros animais, enfim. Eu trouxe, então, aqui a Juliana, que ela é profissional do comportamento canino, trabalha com comportamento canino, e a Letícia, que trabalha com comportamento animal, cães e gatos. Eu acho que vocês podem ver por essas obras de arte lindas aí atrás e a camiseta também. Então, a gente vai falar hoje sobre a ciência envolvendo essa área, pseudociência também, sobre o comportamento de cães. Então, se vocês quiserem começar se apresentando para o pessoal, e muito obrigada por aceitar participar de uma entrevista aqui no canal. Bom, obrigada pelo convite. Meu nome é Juliana, eu trabalho há mais de 10 anos com comportamento canino, sou adestradora e consultora de comportamento canino. Então, o meu trabalho é auxiliar famílias a entender o bichinho que elas têm dentro de casa. Tanto qual que é a melhor forma de educar, como quais são os comportamentos naturais, treinos específicos, então aquilo que todo mundo precisa saber, como passear com o cachorro direitinho, como ensinar as necessidades do lugar. E eu trabalho especificamente com metodologia baseada em reforço positivo, e aí a gente vai explicar um pouquinho melhor o que é isso e por que a gente opta por trabalhar com esse tipo de metodologia. Sou uma leitora ávida de pesquisas científicas e de tudo que possa embasar o meu trabalho nessa metodologia. E estou aí na área para explicar coisas no Instagram, para tentar facilitar o entendimento das pessoas no comportamento canino, especificamente os tutores. Bem, eu sou a Letícia, também trabalho com metodologia baseada em reforço positivo. Sou consultora comportamental, trabalho com cães e gatos, sou integrante da equipe do Centro Psicovet. Já também sou uma leitora, assim, contumaz aí dos estudos e da atualização na área dos livros também, né? Desde os mais antigos até os mais atuais, eu gosto sempre de ter esse contexto e essa evolução bem clara, né, na minha cabeça. Atualmente eu estou fazendo dois cursos de pós-graduação na área de comportamento animal, com uma pegada bem acadêmica. Então, esse mundo aí da ciência está cada vez mais forte para mim em relação ao comportamento animal. Como é que vocês entraram nessa área? Eu estou com muita curiosidade, porque como eu falei para Juliana antes, eu nunca conheci ninguém que trabalhasse assim com comportamento animal. Da onde surgiu essa paixão? Bom, eu comecei de uma forma assim bem atropelada, vamos dizer. Não era uma coisa que eu falei assim, nossa, desde sempre eu quero trabalhar com animais. Eu tinha aquela coisa assim da infância de falar, vou ser veterinária porque gostava de bichinhos. Mas nunca levei isso adiante e fui trabalhar em outra coisa, estava lá trabalhando e eu tinha uma cachorra que ela era muito mal educada, porque a gente há 21 anos, não sabia nada de animal, não tinha toda essa informação que tem hoje em dia. Então, ela tinha vários problemas. E aí, eu pesquisando um dia lá na internet, falei, preciso arranjar um jeito de educar esse bicho, né? Não tá dando. E me deparei com um curso para... era um serviço de adestramento, mas também ofereciam cursos para formação. Aí eu olhei e falei, puxa, eu acho que eu poderia fazer isso, né? Eu acho que é uma coisa que eu gosto, sempre gostei de animais, vou experimentar esse curso aí. E aí vi que tinha tudo a ver, foi uma oportunidade de entrar na área de uma forma muito fácil, né? Fazer um curso, fazer um estágio, fazer uma pequena prova, e acabei entrando sem formação nenhuma. Na época eu estava cursando marketing, larguei e falei, nossa, não tem nada a ver, me encontrei, não vou continuar tentando trabalhar com isso, vou trabalhar com cães. E aí passei anos trabalhando com adestramento e depois fui trabalhar por conta própria, com consultoria comportamental, e nisso, sim, a gente vai entrando nesse mundo e existe uma oportunidade muito grande de você começar a se enfiar no meio dos cursos e de leituras e de cursos de aperfeiçoamento, e aí eu fui indo e fui descobrindo assim o meu caminho dentro desse universo aí do comportamento canino, que era não trabalhar só de forma empírica ou não seguir só uma orientação de um mentor, mas sim de ir estudando e vendo, opa,
tem uma coisa assim mais embasada para lidar com animais, não é simplesmente você tem o bichinho na sua casa, você coloca comida para ele, você coloca uma boa coleira e vai passear. A gente tem necessidade de estudar mais, de ler mais, de se atualizar. E aí depois eu comecei realmente a estudar o quanto eu pude, né, para aprender mais mesmo, de uma forma bem embasada, bem científica. No meu caso, foi um pouco mais proposital, vamos dizer assim. Eu sou formada em comunicação e trabalhei mais de 10 anos na área de comunicação. Continuo trabalhando eventualmente. E, assim, eu queria realmente mudar a minha carreira. E, ao colocar as opções que eu teria para fazer essa mudança, o que realmente me motivou foi o cuidado com os animais. Então, inicialmente, a minha intenção era trabalhar no cuidado com os animais. Então, eu busquei entrar na área como pet sitter, que é uma atividade que eu faço até hoje, paralisada em função de pandemia, mas o pet sitting, que é o cuidado, ele me abriu portas para realmente estudar o comportamento e realmente observar dentro da casa das famílias que eu atendia quais eram as dificuldades. Então, eu acho que foi assim uma ótima forma de entrar na área da consultoria comportamental, porque eu tive esse contato direto com essas dificuldades e eu percebi como havia desconhecimento. Não é nem falta de vontade de aprender, mas um desconhecimento enorme de até por onde começar a estudar sobre isso. Então, antes de me tornar pet sitter, eu já havia tido a preocupação de estudar muito sobre o comportamento canino e felino, que são os principais clientes do pet sitting. Inclusive, hoje, muitas casas têm as duas espécies, o que é maravilhoso. Então, eu comecei por aí e aí não parei mais. Tem 4 anos que eu estou atuando nessa área de comportamento animal e de pet sitting, que eu não parei, é algo que eu adoro fazer. Então, foi uma coisa mais articulada, assim, porque eu realmente queria trabalhar com isso de uma forma bem ampla e com uma ambição de aumentar aí um pouco a educação do público em relação a essas necessidades dos animais, especialmente no ambiente urbano, né, que é onde a gente tem esse contato tão próximo com eles dentro das nossas casas. Eu estava falando antes da entrevista que eu acho que quando se trata de animais ou de nutrição mesmo, que as pessoas têm em casa, que as pessoas comem muito, todo mundo acha que sabe dar um pitaco, que sabe como funciona. Ah, mas eu fiz assim na minha casa, mas enfim. Como que qual é a ciência, as teorias que envolvem, então, o comportamento canino? Assim, tem alguma relação com teorias que envolvem o comportamento humano, por exemplo? Tem. A gente, na verdade, Bibi, como eu falei, às vezes a gente pode começar por um caminho muito empírico, né? De eu vou trabalhar com cães, porque eu sempre tive cães, eu venho de uma família que gosta muito de animais, meus animais sempre foram muito bem educados, e a gente tem que ter uma rotina, uma ordem na casa, e com isso os animais ficam bem educados. Então, existe ainda essa linha, né, de pensamento e de treinamento, que é uma coisa muito mais mão na massa, sempre fiz desse jeito e assim dá certo. E aí a gente começou a perceber que existia uma necessidade real de embasar o que a gente fazia, né? Então, a pesquisa sobre comportamento animal, e aí a Letícia vai conseguir também me complementar bastante, ela já é antiga, não é uma coisa recente, né? Então, a etologia está aí faz muito tempo. Mas a pesquisa em comportamento canino, ela é relativamente recente. Então, profissionais que estão na área há muito tempo começaram provavelmente trabalhando, como eu falei, sem muita lógica trazida através de pesquisas ou de estudos. Atualmente, a gente tem, sim, muita teoria que pode ser comprovada por prática, e aí a gente vê nas universidades que tem pesquisas que envolvem muita prática,
né? Colocar a mão na massa lá, treinar o cachorro para ver os resultados, tá? Mas sendo um pouquinho mais assim, trazendo para o básico, a gente usa muito as teorias de Skinner, né? Então, aquela coisa do condicionamento operante, Pavlov do condicionamento clássico. Então, isso é uma coisa assim que a maioria dos profissionais que não se valem só do empirismo falam: a gente está trabalhando aqui com condicionamento operante, com condicionamento clássico. Isso daí é meio que uma constante. A gente não costuma fazer muita correlação com o estudo de comportamento humano, porque tem toda uma diferença. Então, por exemplo, a gente evita muito dizer, fulano de tal é psicólogo de animais, porque pode haver aí uma mistura, uma antropomorfização, né, de que o cachorro até tem uma piadinha, né? Vocês levam o cachorro para sentar, deitar no divã, como é que vocês fazem, né? Então, a gente evita para não haver essa confusão, né? Porque a gente não quer trazer características ou técnicas que não sejam adequadas à espécie que é o cão. Mas existem algumas coisas que a gente pode correlacionar, mas a gente procura usar muito mais o que está sendo trazido do estudo específico do comportamento canino, porque tem muita gente boa fazendo pesquisa específica sobre cão. O que eu acho também importante a gente destacar é que tem muitas pesquisas nessa área relacionadas às emoções, que também é algo que muitas pessoas até hoje não relacionam de uma forma tão clara com os animais não humanos. E eles têm sim um sistema emocional complexo, então vários autores procuraram definir esse sistema emocional relacionado aos animais não humanos. E também a gente trabalha muito com o estudo de estruturas sociais. Então, existem animais que são mais sociais, como os cães, por exemplo, são considerados animais muito sociais. Existem animais que são um pouco menos sociais, que é o exemplo dos gatos, né? A socialidade deles é diferente dos cães, não que eles não sejam sociais, mas é diferente, é um pouco menos efusiva que a dos cães, né? Então a socialidade difere e é algo que a gente estuda bastante. Para a gente citar um exemplo mais recente, né, de teorias aplicadas ao comportamento animal, tem as redes sociais, que não tem nada a ver com Instagram, YouTube, Facebook, que existe toda uma teoria de redes sociais que vai desde células terroristas até a nossa sociedade humana, e que esse tipo de teoria pode ser aplicado também às comunidades que os animais formam, especialmente em vida livre. E isso inclui cães e gatos, né? Os cães podem viver em grupos e os gatos formam colônias quando estão em vida livre. Então, existem sim muitas teorias que estão em constante evolução aí em relação ao comportamento animal, além dessas mais clássicas, né? De condicionamento, aprendizado, cognição, que eu acho que são as principais. Agora que tu falou de emoções, eu vou puxar um exemplo que aconteceu com a minha avó, né? Tem uma cadela, a Maria. E aí, o que aconteceu? A cadela dela morava na casa da minha avó, tinha a Maria e a mãe da Maria. Só que um dia, a mãe dela foi roubada. Tipo, a minha avó saiu para colocar o lixo, não viu que uma das cadelas ficou na rua, fechou a porta. Quando ela viu, foi abrir, tipo, desesperada, procurar. A cadela sumiu e não achou mais. E a Maria ficou em depressão, eu acho, porque ela ficou mais de um ano que ela não levantava, não comia, não queria fazer nada. Minha avó tinha que dar, tipo, na seringa, assim, leite ou alguma comida na boca. Ela não chegava perto da rua, da porta. Se tu ia levar ela para lá tomar banho, por exemplo, ela ficava dura, assim, tu tinha que levar no colo. E nesse momento surge o quê? Pseudociências também, que se aproveitam. Aí eu vou dar esse exemplo que tu falou das emoções e o exemplo de pessoas que falam, não, mas se tu der tal coisa, se tu der o floral, se tu der o não sei o quê, ela vai desaparecer, só que não desaparece, né? Então, assim, eu gostaria que vocês comentassem também sobre esses momentos onde algumas pessoas se aproveitam de situações. Eu dei aqui um exemplo que aconteceu com a minha avó, mas existem outros exemplos, né?
que aí as pessoas acabam acreditando por querer que o bichinho melhore, né? Bom, falando sobre essa questão específica da cachorrinha da sua avó, a gente já começa a pensar aqui o que pode ter acontecido para causar um trauma desse tamanho, né? Então, a gente sabe que os cães são, como a Letícia falou, animais sociais, animais que se agrupam, que sentem segurança quando tem o grupo, e quando isso é quebrado, o cachorro pode realmente ter uma série de mudanças comportamentais, né? Ele pode também ter uma série de mudanças fisiológicas até, então é nesse momento que a gente procura, o que a gente, por exemplo, se eu fosse lá na casa da sua avó tentar ajudar ela, a primeira coisa que a gente faria seria investigar a saúde física da Maria. Então, pode ter acontecido alguma coisa pelo trauma que deflagrou algum problema de saúde, tá? E, por outro lado, também um problema de saúde pode ter piorado ou pode ter reforçado, trazido à tona essa questão comportamental com mais força. Então, aí a gente já entra um pouquinho no trabalho dos nossos super colegas, que são os veterinários que trabalham com a área comportamental. Nesses casos, assim, onde há uma mudança brusca, onde há uma perda grande da qualidade de vida, a gente precisa do auxílio deles para trabalhar em conjunto, porque a gente tem certeza que a gente está analisando realmente o que tem que ser analisado e a gente está trazendo as soluções que realmente vão melhorar o bem-estar, aumentar o bem-estar do cachorro, né? Então, nesse caso, talvez a Maria precisasse, sim, de uma medicação específica, né? Precisasse de alguma coisa para reequilibrar ela a nível fisiológico mesmo, né? Então, assim como uma pessoa... Aí a gente traz um pouquinho daquela comparação, né, entre psicologia e psiquiatria humana. Então, às vezes, a gente realmente, através somente de uma terapia, a gente consegue ter uma melhora no comportamento, numa emoção, mas muitas vezes a gente vai precisar, sim, de uma medicação específica que um profissional qualificado vai oferecer. Então, aí a gente trabalha com o veterinário comportamental para a gente saber que realmente a gente está sendo objetivo na causa do problema. E aí a gente trabalha com a parte comportamental junto com o veterinário para não correr o risco de ter essa questão ou da antropomorfização, né? Então, tadinha da Maria, tá triste, compra um amiguinho para ela. Ah, eu acho que você está precisando carregar ela no colo porque ela está fazendo manha. Ah, eu acho que você fez alguma coisa errada e a Maria está se aproveitando de você, né? Então, existe toda essa humanização quando a gente vê, por exemplo, um problema de comportamento, e existe também, óbvio, as coisas que são mais voltadas para o lado do curanderismo, né? Então, vamos colocar aqui uma folhinha na janela, porque isso aqui melhora, porque isso aqui vai deixar o ambiente mais leve, porque você vai tirar o estresse do cachorro. Então, a gente sempre tenta ser muito objetivo, sabe? Vai trabalhar com o comportamento, vai trazer um veterinário comportamental, para a gente não cair em tentativas de solução do problema que vão deixar o problema mais aprofundado. Eu acho que isso que a Ju trouxe da objetividade é fundamental, porque nós somos profissionais que trabalhamos baseados em evidências científicas. Isso é fundamental. Então, partindo desse ponto, objetividade não tem nada a ver com frieza, não tem absolutamente nada a ver. Entre os sistemas emocionais que os animais são capazes de expressar, está a solidão e a tristeza. Então, essa cadelinha, ela poderia estar sentindo solidão e tristeza, mas ela poderia também estar sob o impacto de uma mudança de rotina, que é algo mais simples e mais objetivo, assim, porque senão a gente corre de criar um roteiro de novela em relação àquele animal, até extrapolando, como a Ju falou do antropomorfismo, até extrapolando para algo que não é tão aplicável a eles. Então, também existem limites em relação a esses sistemas emocionais. A gente, com certeza, pode considerar que a cadelinha estava sentindo essa alteração na vida dela, isso sem dúvida. Agora, eu mesma, quando perdi animais, aí eu vou falar de uma experiência minha, eu ouvi que eu tinha que analisar
o que eu tinha feito para ter tido 2 animais com doenças tão graves em tão pouco tempo. Então, eu acho que existem algumas linhas que atuam baseadas em culpa. Acho que Gabi deve saber bem do que eu estou dizendo, assim. E que partem muito para colocar essa culpa em cima de uma pessoa que já está sofrendo pela perda do animal. Então, os animais, eles também percebem as nossas emoções, os cães especialmente. Então, até voltando ao exemplo da cadelinha da sua avó, também a gente tem muitos estudos que indicam isso. Os cães, eles são muito bons em ler as nossas emoções. Cada vez mais estudos demonstram isso. Então, essa cadelinha, ela pode também ter sentido um pouco da mudança em relação às pessoas que conviviam com ela. Só que a gente tem que tomar cuidado para não extrapolar isso no sentido de que ela absorveu um peso que era de outra pessoa, enfim. Eu acho que por aí que, às vezes, técnicas sem comprovação científica também entram, né? Isso é interessante, que eu já fiz até um post, a gente até falou sobre isso no vídeo dos felinos, sobre a questão do placebo por procuração, que é justamente que os animais sentem o efeito placebo por uma expectativa que o cuidador coloca no animal. Então, tem vários estudos com cavalos, gatos, cachorros, bebês, porque muita gente fala que bebê não sente, mas todos esses, né, seres vivos conseguem entender o que é a expectativa daquele cuidador, né, do comportamento que o cuidador espera também. Como tu falou que o trabalho é baseado em evidências científicas, como que uma pessoa, por exemplo, que está procurando alguma pessoa para ajudar no comportamento do seu animal, o que ela tem que observar nesse profissional que ela está procurando? Vocês comentaram, a gente pode entrar aqui também a questão de regulamentações, acho que é bom comentar sobre isso também. Olha, Bibi, uma coisa que infelizmente hoje em dia é um parâmetro, bem entre aspas, é o uso das redes sociais. Então, acho que a primeira forma, pelo menos na nossa prática, acredito que a Letícia também compartilhe disso, é que as pessoas vêm muito procurar a solução do problema comportamental através das redes sociais. Então, seja fazendo pesquisa sobre os profissionais, seja procurando aquela fórmula mágica, né? Então, entrei no Instagram do fulano de tal, ele tinha lá um vídeo para o cachorro parar de latir, então resolveu o meu problema. Então, uma coisa que a gente sempre fala é analisar um pouquinho as redes sociais, aí é por isso que a gente tenta trazer tanto conteúdo assim um pouco mais informado, para que as pessoas elas leiam o que a gente tem para dizer e comecem a desenvolver um senso crítico sobre o que é um profissional do comportamento. Então, por exemplo, eu tenho 10 anos de experiência, mas eu não vou vender o meu peixe falando mais de 10 anos de experiência, porque esses meus 10 anos de experiência podem ter sido, né, fazendo qualquer coisa por aí. Então, é muito importante que a pessoa não veja isso como um grande fator decisivo para dizer se esse profissional ele é bom ou não, se ele traz resultados ou não, ou se a prática dele está dentro do esperado, né? Então, outra coisa que é interessante é a pessoa começar a analisar a capacidade de passar informação, o tipo de informação passada. Então, a gente fala muito isso nas nossas redes sociais e a gente quer que as pessoas também acostumem a pesquisar. Por exemplo, a gente tem ainda uma predominância em algumas redes sociais do treinamento baseado em dominância, né? Então, se você depois quiser, eu explico um pouquinho mais sobre isso. Acho que em algum momento a gente vai ter que falar mais sobre isso, mas existe ainda muito aquela coisa de treinar o animal, treinar o cão especificamente, para que ele seja submisso, para que ele entenda que o dono é o líder da matilha, para que ele entenda que ele não deve desobedecer o líder, e isso daí é uma coisa que já caiu bastante em desuso, né? Então, se um profissional ele se vale muito dessa teoria, isso indica que ele está um pouquinho fora do que há de mais atual. Então, a gente costuma falar que é um bom termômetro, sabe? Se você se deparou com um profissional que vira para você e fala, olha, o problema do seu cachorro está fazendo xixi errado, é a sua falta de liderança, é problema de dominância. Ah, o seu cachorrinho está rosnando para o seu filho, é porque você tem que ser líder, é porque você tem que ensinar o seu filho a ser líder. Então, isso está bem fora do que
hoje em dia a gente sabe que é uma estrutura social, um comportamento social do cachorro, né? Então, já fica assim um alertazinho para a pessoa quando ela for se informar. Outra coisa que a gente falou são a questão dos títulos. Então, assim, especialista em trabalho de matilha, especialista em trabalho com filhote, especialista em trabalho para cães agressivos. A gente não tem, de fato, essa questão da especialização no Brasil hoje em dia. Então, eu não posso falar que eu trabalho com comportamento de cão, com consultoria comportamental e sou especialista. Então, o que é a minha formação? Eu fiz cursos de profissionais que vieram para o Brasil, eu explico quais são esses cursos, eu fiz cursos de profissionais do Brasil também que trabalham com pesquisa científica. A Letícia, por exemplo, é uma profissional que está super se atualizando, que também faz cursos, nos encontramos nos cursos quando é possível ser presencial. Então, o profissional ele tem que demonstrar, ele tem que explicar quais são esses cursos, quais foram as funções desses cursos, as metodologias, e aí a gente quer que o cliente, o tutor, use muito o senso crítico e diga, tá, essa corrente aqui de treinamento está fazendo sentido, está bem alinhada com o que tem de mais atual, né? E uma coisa que também é importante falar é que não basta o profissional ser um biólogo, um zootecnista, um veterinário, para que ele realmente trabalhe com comportamento ou que ele tenha um foco em comportamento. Apesar de trabalhar com animais, isso não significa que a pessoa tenha um foco e um estudo específico no comportamento canino, tá? Complementando isso que a Ju colocou, uma forma também da gente identificar, né, o que seria um profissional que está sempre se atualizando e que trabalha com a mesma linha que eu e a Ju trabalhamos, seria também observar se essa pessoa coloca as fontes do conhecimento dela. Se ela dá referências de onde ela tirou aquele parágrafo, ou aquele texto, ou aquele conceito. É super importante isso, que a gente realmente coloque as fontes. Eu tenho essa preocupação sempre. E o profissional que segue essa linha baseada em reforço positivo, ele não vai ter dificuldade em apontar essas fontes. Isso é importante, porque realmente a quantidade de estudos relevantes, porque não é qualquer estudo também, a gente tem que ter estudos relevantes, revisados, publicados em veículos que são reconhecidos no meio, né? A gente sabe disso. Então, o profissional da nossa linha ele não vai ter dificuldade em apontar essas fontes. Uma outra questão que eu acho legal para quem é tutor, né, de um cão, procurar se essa pessoa ela tem uma possibilidade de trabalhar de forma multidisciplinar. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes, problemas comportamentais, eles têm a ver com dores e com algum outro desconforto físico, que vai ter uma influência direta no comportamento do animal, inclusive filhotes, tá? Tenho acompanhado e tenho visto às vezes casos de filhotes com algum problema gástrico, só para dar um exemplo mais básico assim, e que isso afeta bastante o comportamento e até a motivação para o treino. Então, se um profissional que vê um animal desmotivado para o treino sugere que você deixe aquele animal ficar sem comer por horas e horas para que a motivação dele aumente, a gente pode olhar isso aí com um alerta, porque assim, é preciso ter um olhar bem atento, trabalhar junto com veterinários clínicos e veterinários comportamentais, para que a gente possa cuidar desse animal de uma forma abrangente, focado em bem-estar. Para mim, o bem-estar ele tem que ser realmente em todas as dimensões da vida do animal. Então, a modificação comportamental, as relações dele na casa, porque pode haver outros animais na casa, pode haver crianças, pode haver outras pessoas, idosos. Então, a gente tem que analisar de uma forma bem abrangente. Isso eu acho que é um ponto bem importante, assim, para o tutor analisar e identificar. E realmente existe uma falta de regulamentação em relação à profissão.
Isso não é exclusividade do Brasil, isso existe em vários países. Essa discussão que nós estamos tendo aqui, ela é uma discussão global, que realmente está movimentando vários países. Os profissionais e as associações que existem fora do Brasil estão discutindo isso, mas não existe essa regulamentação. Então, realmente, assim, é preciso desenvolver esse pensamento crítico, né, que a Ju mencionou, para que a pessoa possa identificar um bom profissional com esses critérios. Assim, é super válido que a gente continue nesse trabalho de educação, né? Existe em algumas áreas, né, ou pessoas que prometem, né, as coisas rápidas, imediatas, milagrosas. Na área de vocês isso também acontece? Talvez seja um fator também para as pessoas perceberem alguém que diz, em 2 dias o seu animal, não sei, alguma coisa do gênero. Eu acho que, na verdade, esse é um dos grandes males do treinamento, né, da parte de adestramento, e eu me coloco nisso porque, como eu falei, eu comecei trabalhando com adestramento em domicílio, então existe muito a cultura do vamos ser rápidos e eficazes, porque é isso que as famílias precisam. Eu entendo, até como tutora mesmo, eu tenho problemas de comportamento, alguns com os meus cães, e a gente quer, né? A gente fala, puxa, eu preciso resolver isso, meus cachorros precisam de bem-estar, minha família precisa de tranquilidade, mas isso daí eu acho que é um dos grandes males e uma coisa também que a gente pode acreditar um pouco a mídia, né, de fazer aquele sensacionalismo com programas que envolvem comportamento canino, onde vai vir um profissional salvador da pátria que vai treinar o seu cachorro em pouquíssimo tempo e ele vai mudar da água para o vinho. Tinha um programa né? assim um tempo atrás, né? Nossa, agora que tu falou, eu nem sei se existe, mas acho que quando eu era mais nova, acho que tinha um programa assim, né? Existe, inclusive, infelizmente eles continuam sendo produzidos, né? Não é teve um programa muito, muito conhecido aí antigamente, de fora do Brasil, teve um programa no Brasil, e hoje em dia continuam sendo produzidos programas ou para a internet, para o YouTube, ou para streaming, né? Então, assim, infelizmente ainda existe essa glamorização do resultado rápido, e aí o que a gente vê na prática, Bibi, é que o resultado rápido, ele vai vir sempre com o uso de técnicas que não são as mais indicadas por essas pesquisas mais recentes. Há um tempo atrás, era perfeitamente aceitável você lidar com um cão agressivo que estava lá demonstrando uma agressividade. A gente evita até falar o termo cão agressivo, porque parece que esse cachorro, ele tomou gosto por agredir as pessoas, ele agride porque sim, né? Então, a gente via os programas onde demonstravam esses cães agressivos, falavam que mordeu a família, que mordeu todo mundo, que é um cão impossível, e aí era perfeitamente aceitável, diante de um episódio de agressividade, o profissional ir lá e, como eu falei, dar uma borrifada na cara do cachorro para criar esse estímulo aversivo e o cão parar com aquele comportamento. Então, totalmente dentro lá do quadrante do Skinner, né? Punição positiva, reforço positivo, punição negativa, reforço negativo. Mas a gente começou a observar que, apesar disso, sim, resolve o problema, o cachorro para de morder. Ele traz uma série de impactos emocionais, como a Letícia falou, cães têm emoções. Então, começou a ficar meio controverso você colocar na televisão um profissional dando um tranco no cachorro usando um enforcador ou usando um borrifador para sanar um problema, porque as pesquisas estavam indicando que, putz, isso não é muito legal, né? E aí o grande problema, né, como você falou, as pílulas mágicas, as soluções rápidas, é que os tutores começaram a fazer isso em casa com os seus cães, sem embasamento nenhum, sem capacidade de leitura corporal, sem entender por que os cães estavam agindo daquela forma. E aí foi um show de horrores de cachorros com medo de tudo, com medo do borrifador, com medo de uma latinha de alumínio, com medo do tutor, com medo do ar, porque foi disseminado essa informação de que existe uma coisa muito fácil, muito rápida, que vai modificar o comportamento do seu cão e que não leva em consideração as emoções dele, não leva em consideração a sociabilidade do cachorro,
não leva em consideração o histórico desse animal, por que que ele está agindo assim. Então, sim, de fato, é um problema muito grande, e é isso que a gente vem tentando mudar com as nossas informações, né? Existe um movimento muito legal nas redes sociais falando, né, sobre o treinamento baseado em reforço positivo, baseado em evidências científicas de que é um trabalho, a gente fala modificação comportamental, né? Então, não é um treinamento. Fui lá, fiz o treinamento X e resolveu. É uma modificação comportamental, como a Letícia falou, é um trabalho multidisciplinar. Eu vou precisar da atuação da família, e eles vão ter que entender que o cão é um animal, é um ser senciente, é um animal que tem as suas próprias experiências de vida, que elaborou essas experiências de uma forma que a gente não consegue controlar muitas vezes, e que a gente vai ter que ter paciência na modificação comportamental, né? Eu vou precisar, às vezes, da ajuda de um veterinário comportamentalista, do veterinário clínico, da pet sitter, do passeador, para dar um suporte para essa família. Então, é uma coisa que acontece muito, e aos pouquinhos a gente vai mudando e falando, olha, não tem pílula mágica, né? Tem trabalho, tem ciência, tem técnicas variadas que a gente pode empregar, e muita união de esforços pelo bem-estar do cachorro. A solução mágica, ela vende, né? Eu já fui produtora de televisão, e é tudo muito rápido, tudo tem que ser demonstrado de uma forma muito rápida. Então, a chance de um método como esse, que provoca uma reação imediata no animal pelo medo poder ser demonstrado, é grande. Você consegue demonstrar isso na televisão, né? Porque o animal com medo, ele tem uma reação imediata, né? Já o aprendizado e a plasticidade da cognição, ela é algo maravilhoso de você ver acontecer, só que é gradual, é no ritmo de cada um, depende da atuação da família, da dedicação, do compromisso. Então, assim, a solução mágica, ela vende, eu acho que, aí voltando até um pouco ao que você perguntou, de algum paralelo com questões humanas, eu faço esse paralelo, né? A gente tem uma cultura de educação muito punitiva com os filhos, na escola, baseado em performance, de um é melhor e o outro é pior. Então, eu acho que isso sim acaba se transferindo para a relação com os animais, só que com um agravante que muita gente ainda hoje, apesar de gostar de ter a companhia do animal, ainda encara como é só um cachorro. Então, aí a gente tem até um agravamento dessas técnicas em relação aos cães. E os programas de televisão, eles continuam sendo produzidos, como a Ju falou, até para serviços atuais de streaming, né, infelizmente, e que atingem um público muito mais amplo do que a gente, muitas vezes, nos nossos canais. Então, é realmente um trabalho de formiguinha que exige ali bastante energia nossa para continuar nesse trabalho assim diário. Então, por isso até que essa nossa conversa aqui é super importante, assim, porque é uma parte fundamental para a gente conseguir evoluir. Eu fiquei com duas dúvidas enquanto vocês estavam falando. A primeira dúvida que me veio as pessoas têm algum preconceito por vocês serem mulheres? Porque eu penso assim, né? Trabalhar com cães. Existem, ok, cães menores, mas cães grandes. E as pessoas devem associar não sei, que uma mulher não conseguiria lidar. Existe isso ou não? Ou é tranquilo, assim? É que eu não conheço muitas pessoas que trabalham com cães, né? E a segunda pergunta é como que você... Por exemplo, se eu chamar vocês na minha casa para ajudar o meu cão por algum comportamento que ele está tendo, aí como que mais ou menos vocês fazem esse serviço? Bom, como eu realmente passei muito tempo da minha prática treinando cães na casa das pessoas, de fato, existe aquela expectativa, a gente faz o contato por telefone, né? Então, eu sou Juliana, eu vou aí fazer a visita. Quando a gente chega na casa da pessoa, às vezes a pessoa faz tipo, você não vai dar conta do meu cachorro tem 35 quilos, você tem o quê? Uns
45, você tem 1,50 m, então tem essa questão, né, da força estar relacionada ao desempenho. Se por um lado é verdade, é claro que eu não vou conseguir, em algum momento, conter um cão que tenha 80 quilos, 60 quilos, por uma questão de força física, o mais interessante que a gente sempre pontua é que com o treinamento positivo você acaba não necessitando tanto da força física. Então, aquilo que a Letícia falou no começo, da gente não ficar expondo o cão a uma situação onde ele vai ter um comportamento absurdamente exagerado de reatividade, de agressividade, é uma verdade. Então, assim, eu me valho muito disso, de que eu não vou expor um cão a um comportamento ruim, e aí eu não vou precisar controlá-lo fisicamente. Então, tem disso, a gente trabalha muito mais com a cabeça do que com o corpo, né? Aqui é uma questão muito mais, né, de planejar o treino, de elaborar as melhores formas de treinar aquele cachorro, para que a gente não precise usar da força física. Mas tem sim sempre as piadinhas do mulher treina cachorro pequeno, se precisar treinar um cachorro grande a gente tem que chamar um homem. E aí tem, na verdade, as piadas a gente finge que está dando risada e passa por cima, né? Mas o problema começa quando essa comparação entre a performance de uma treinadora ou de um treinador vai para o lado da explicação, entre aspas. Então, por exemplo, por que o seu cão não te respeita, Bibi? Porque você é mulher, você não está se impondo. Você precisa ser mais assertiva com o seu cachorro. Então, muitas vezes é melhor você trazer um treinador homem para ele mostrar para o seu cachorro como que ele deve ser mais submisso. Então, existe ainda esse discurso, tá? Existe muito, vou trazer uma polêmica, a questão da mãe de pet. Então, assim, seu cachorro tem um monte de problema comportamental porque você é mãe de pet. Você precisa ser mais dura. Então, chame um adestrador que talvez ele vá te ajudar nessa questão de dominar, de liderar o seu cão. Então, o discurso vai muito por aí, de que, às vezes, as nossas emoções ou a nossa forma mais delicada, mais empática de lidar, vai atrapalhar um problema comportamental ou um treinamento para modificação comportamental. Quando, na verdade, dentro dessa linha que a gente trabalha, você ser empática, você entender o lado do cão, você ser até mais delicado para fazer uma contenção, para fazer um manejo físico mesmo, um manuseio físico, vai ser muito melhor do que você ser, sou forte, eu seguro, eu contenho, eu consigo segurar, eu consigo forçar o cão a algo. Mas existe muito disso ainda, cada vez menos, até porque tanto no treinamento, na prática, no dia a dia, quanto nas pesquisas, a gente vê aí uma presença muito forte feminina e de uma forma muito de igual para igual, sabe? A gente está trabalhando, usando as técnicas adequadas, levando informação para casa de muitos tutores, homens, inclusive. Então, é muito bacana quando a gente percebe que a gente consegue comunicar a informação para um tutor, e aquele homem vai lá e coloca na prática e fala, nossa, que legal, essa técnica é super bacana, resolveu meu problema, melhorou meu relacionamento com o meu cão. Então, é por aí. Existe, sim, né, uma desconfiança, especialmente em relação ao porte, que normalmente as mulheres são menores, vamos dizer assim, até nem esse padrão não pode ser aplicado, na verdade, nenhum deles pode ser aplicado. Existe, sim, essa desconfiança, que no treinamento livre de força, ele também não faz muito sentido. E tem uma outra questão muito interessante, a Ju ter trazido isso também, isso não é aleatório, gente. Então, assim, se tudo que já foi dito até hoje não te convenceu que não faz sentido essa questão do machismo em relação às profissionais, né? A gente pode, mais uma vez, recorrer à ciência. Existem estudos de bioacústica que mostram que o discurso direcionado ao animal, que é o discurso mesmo, né? O speech direcionado para os animais, ele traz resultados muito mais rápidos e eficientes do que quando você usa um tom de voz ríspido. Então, as mulheres têm muito mais tendência em usar o discurso direcionado, pode chamar de vozinha de bebê, pode chamar de vozinha fininha, não sei o quê,
esse discurso direcionado a eles funciona, atrai a atenção e motiva. Então, isso também é ciência. Então, a gente pode também considerar esses dados, assim, porque realmente não é aleatório. Que interessante, né? A ciência sempre tem uma explicação para tudo, assim. Eu tô adorando, assim. Depois, se vocês também puderem mandar alguns artigos que eu posso colocar nas referências, porque o pessoal sempre pede para ler mais, também a gente pode colocar. E a segunda pergunta era, por exemplo, se eu chamar vocês assim, nossa, meu cãozinho tá muito. Eu tive uma cadelinha que ela era muito doida. Aí ela, tipo, ficava bem maluquinha. Por exemplo, quero que ela se comporte melhor. Como que vocês fazem? Vocês vão na minha casa e vocês fazem entrevista? Como que é que funciona? Fiquei curiosa. Bom, eu, até o começo da pandemia, eu fazia consultoria presencial. Então, é um atendimento. Na verdade, antes do atendimento presencial, eu costumo pedir para a pessoa me fazer, assim, um panorama geral de como é o animal dela, qual que é o problema que ela está passando, me explicar um pouquinho como é a rotina e o relacionamento com esse cão. Então, se esse cão tem medo do marido, se ele brinca todos os dias com o filho, se eles têm um gato em casa, se esse cachorro passeia. E além da descrição do problema que ela está passando, eu sempre pergunto qual que é a expectativa dela, então, o que que ela quer como que ela quer que o animal seja, tá? E aí, baseado nisso, quando eu podia ir na casa das pessoas, eu levava a minha bolsinha de ferramentas. O que que são as ferramentas, né, do treinador? Acho que é interessante até falar isso. Talvez tenha gente que não tem ideia mesmo, né? Então, a gente leva um monte de brinquedo, tá? Então, assim, o nosso treinamento, ele é muito lúdico, de certa forma, né? Então, em tentar fazer com que o cão tenha comportamentos que são adequados à sua espécie, que contemplem as suas necessidades naturais, e brincar é uma dessas coisas. Então, é que a minha caixa de brinquedo está longe, mas eu até podia mostrar para vocês. Tem brinquedo de roer, brinquedo de morder, brinquedo de destruir, corda para puxar. Então, assim, a gente chega lá parecendo o Papai Noel dos cães. Leva petisco, porque, como a gente falou, o nosso treinamento ele é baseado em reforço positivo. Então, um dos reforços principais para o animal é o alimento. Eu preciso oferecer para ele aquilo que ele mais quer, né? Então, naturalmente, o cão vai se interessar bastante no alimento, e eu vou poder usar isso como uma forma de recompensar os comportamentos que são desejáveis. A gente leva clicker, que é um aparelhinho, que é um marcador de acerto, que ele emite um som, que a gente cria uma associação com o petisco, e aí esse marcador de acerto, ele vai indicar para o cão durante o treino ou durante o dia a dia que ele fez uma coisa certa, portanto, ele vai ganhar uma recompensa. E esse clicker aí não foi a gente que inventou do treinamento canino. Ele era usado por muitos anos para treinamento de animais aquáticos em aquário. Então, aqueles shows com golfinhos, orcas, focas, etc., eles eram treinados dessa forma, e aí trouxeram isso para o universo do treinamento canino, e ele é uma ferramenta maravilhosa para a gente fazer o treinamento baseado em reforço positivo. Bom, levo tudo isso, levo o meu caderninho para anotar todas as coisas, e aí a ideia é a gente, primeiramente, explicar, tentar passar um pouco a cultura do treinamento positivo. Então, o que que é? Ter um olhar sempre para os acertos, porque a gente, como cultura mesmo, né, a nossa cultura é muito voltada para a punição, é muito voltada para os erros. Então, a nossa primeira necessidade quando a gente está na casa de um cliente é explicar para ele que ele vai ter que virar a chave. Ele não vai ficar procurando os erros do cachorro para tentar mitigar os erros, entendeu? Ele vai tentar procurar os acertos e vai tentar fazer com que o cão tenha comportamentos que são legais, né? Muitas vezes a gente chega na casa da pessoa e ela já está assim: eu não quero que ele pule no sofá, eu não quero que ele lata, eu não quero que ele pule no meu filho, eu não quero que ele roube comida do balcão. Mas o que que você de fato quer que o seu cão faça? Então vamos focar nisso, vamos focar em ensinar. E aí, dentro da conversa, eu explico a metodologia, explico como que deve ser o manejo do cachorro dentro de casa, e já fazemos alguns exercícios, tá? E aí eu vou acompanhando, vou dando suporte. Muitas vezes, como a gente mencionou,
A gente vai falar, Bibi, você vai precisar de um treinador para vir na sua casa te ajudar com o treino A, B, C e D. E aí você vai chamar um treinador que usa a mesma metodologia. Bibi, você passa muito tempo fora de casa, você vai precisar de uma pet sitter. Então aí a gente vai chamar a Letícia na sua casa e ela vai fazer todo um trabalho para otimização do espaço do seu cão, para também um treinamento, às vezes um cuidado específico, se você tem um cãozinho que tenha um problema de saúde, um problema relacionado à separação, e aí a gente vai conversando e vai colocando em prática todas essas mudanças para chegar no final e falar, olha, esse ambiente está equilibrado, esse animal está equilibrado, a família está satisfeita com os resultados, e principalmente essa família já internalizou a lógica do treinamento positivo, da educação baseada em evidências científicas. Então, assim, eu não preciso ir na sua casa toda semana para te explicar o que você tem que fazer, e muito menos eu vou levar o seu cachorro embora para treinar em algum lugar. Eu quero que você tenha as ferramentas dentro da sua casa, ferramentas, né? Tanto como eu falei, os brinquedos, o petisco, o clicker, mas que você tenha já essa coisa de vou pensar por que meu cachorro está agindo desse jeito e como é que eu posso ajudá-lo a agir de outra forma. Né? A palavra que eu acho que é fundamental é capacitação. A gente quer jogar todo o nosso conhecimento para o tutor, para ele chegar no momento onde ele fale, eu consigo lidar com o meu cachorro, eu entendo o meu cachorro, eu sei me relacionar, eu sei me comunicar com ele, e eu agradeço a Ju que veio aqui e me orientou, mas hoje em dia eu já consigo ter as ferramentas necessárias para lidar com o meu cão sozinho, de forma autônoma. Hoje a gente tem as modalidades tanto online quanto presencial, né? Eu trabalho das duas formas. Eu acho que o atendimento online, ele funciona muito bem, inclusive traz muito dessa motivação do próprio tutor colocar a mão na massa. Então, eu acho muito positiva essa modalidade. Existe a possibilidade também de fazer o atendimento presencial, que você consegue fazer algumas demonstrações mais práticas, né, ali na hora. Mas mesmo no online, a gente também consegue fazer essas demonstrações. A gente pede para a pessoa, inclusive, mostrar a casa, para a gente entender como é a rotina, né, como é o ambiente, porque a modificação comportamental, ela tem alguns pilares. Então, isso é o que eu acho importante, assim, para a pessoa que nunca teve contato com a metodologia, para ela entender. Então, a gente tem o treinamento, que é um dos pilares, né, com as técnicas de aprendizado, de dessensibilização, contra condicionamento. Então, a gente tem toda a parte do treinamento. Tem a parte do manejo ambiental, né? A gente ensina várias técnicas de manejo, porque tem algumas questões que a gente precisa ter um manejo muito bem feito para evitar que a situação continue acontecendo e que o aprendizado, porque o aprendizado acontece o tempo todo, né, gente? Assim, a gente não consegue ter o controle do que está reforçando aquele cão o tempo todo. Então, a gente tem que fazer um manejo muito bem feito para até evitar situações que vão prejudicar o treinamento que a gente está fazendo. Isso é super importante que esteja junto. E um outro pilar que a gente pode considerar, que tem a ver com essa abordagem multidisciplinar, é a possibilidade de uso de medicação. Então, tem alguns casos que precisam ter esse apoio. Então, aí, no caso, profissionais que não são veterinários, como eu e a Ju, a gente vai contar com o apoio dos veterinários para fazer essa análise, se é realmente indicado, como vai ser indicado. Então, a gente não deve ter, inclusive, um certo preconceito ou uma desconfiança em relação a esse pilar, porque ele é um pilar importante da terapia comportamental que existe para nos ajudar. E, dependendo do caso que a gente está lidando, o animal ele já está tão sensibilizado e ele está sofrendo os efeitos de tantos traumas que, para que ele tenha uma condição de aprendizado, a gente precisa preparar esse terreno. A medicação pode nos ajudar nisso, para que ele tenha condições de aprendizado. Então, é importante ter essa abertura, né? E realmente ter abertura para o que o profissional que você está contratando vai dizer.
porque às vezes a gente coloca algumas coisas e para tudo há uma resposta. Ali eu já tentei, eu já fiz, e a gente tem que ter essa troca, esse diálogo, né, essa escuta das duas partes. Então, acho que é importante entender dessa forma também. Eu adorei que na tua resposta tu falou sobre a questão de procurar outros profissionais. A Ju também falou, né? Porque eu noto que algumas pessoas que eu acho que não são tão confiáveis para lidar tanto com pessoas ou com animais são as pessoas que dizem, não, eu sei tudo, eu vou resolver aqui sozinha, não preciso da ajuda de ninguém. Então é muito legal que todo tempo na fala de vocês falam, não, trazer ou pet sitter, ou veterinário comportamental. Isso eu acho que já é uma dica para quem está nos assistindo também, ficar de olho. Então, assim, para a gente ir indo para o final, eu queria que vocês falassem, assim, qual o caso que mais marcou, talvez, vocês, assim, eu devo ter vários, né? Mas algum, assim, que vocês podem contar para as pessoas, assim, que marcou, que vocês lembram, que foi um caso emocionante, alguma coisa assim. Nossa. Difícil, pegou de surpresa. É difícil porque a gente atende muita gente, né? E são casos, assim, muito diferentes, mas muito similares. Então, são muitas famílias que, às vezes, chegam na gente mais desesperados, porque já tentaram de tudo, né? Então, já tentaram de tudo é aquela coisa questionável, né? O que a pessoa tentou? Então, a gente até brinca que dor de dente, dentista, dor de ouvido, otorrino, construir uma casa, um arquiteto, mas comportamento canino você vai para cá, né? Aí você vai no seu vizinho, aí você procura o veterinário. Não, mas esse veterinário não, vou procurar então aquele meu amigo que cria cachorro, para eventualmente você lembrar que existe um profissional que está estudando só sobre isso, que fala sobre isso o dia inteiro, que é o consultor comportamental, que é o adestrador. Então, a gente vê que a pessoa, às vezes, já passou por tanta coisa e ela já está meio que desacreditando de que o cachorro dela tem solução. Então, esses dias eu recebi um e-mail, a pessoa falou assim, olha, Ju, eu gostaria de tentar conversar com você, né, para marcar uma consultoria, senão depois se não rolar, eu vou aceitar que meu cachorro é assim mesmo e bola para frente, né? Então, você vê que às vezes a pessoa já está tão assim, ai, Mas não... o que é, assim, o caso que as pessoas mais procuram, assim, é o quê? Seria o cachorro que, sei lá, na minha cabeça, que pula muito no sofá? Eu não sei. Depende muito, né? Existe até uma pesquisa aí, acho que a Letícia pode me trazer a informação mais correta, porque me falta memória às vezes. Não sei se eu vou jogar a Letícia aqui na fogueira também, mas existe muita diferença, tanto demográfica quanto de tempo mesmo, de período, para a gente dizer quais são os problemas que mais aparecem. Então, por exemplo, agora na pandemia, eu não acredito que tenha já algum estudo sobre isso, mas eu imagino que alguém vai fazer um estudo muito assim objetivo e eu acredito talvez que a minha hipótese esteja certa, de que o problema que a gente mais vai ter e que nós estamos tratando mais na prática agora são problemas relacionados à separação. Por quê? São animais que vieram na pandemia, então imagino que você tenha visto em algum lugar que houve um aumento grande, tanto na compra, na adoção de cães, né, por conta da pandemia. Estou em casa, estou me sentindo solitário, estou querendo, né, ter uma atividade nova, vou adotar um cão. Só que esses cães, eles não estão vivendo num contexto normal, então eles estão vivendo num contexto onde eles não estão saindo de casa, não estão vendo pessoas diferentes, não têm possibilidade de ficar num parque, numa creche, etc. Então, são animais que estão crescendo com um hiperapego. Quando a gente começou a liberar um pouquinho mais, né, eles liberaram muito mais da quarentena, esses cachorros ficaram assim, tá, e agora, minha vida como é que fica? Estava acostumada a viver o tempo todo com as pessoas, e agora as pessoas estão saindo, não me prepararam para isso, e eu não sei lidar com essa ausência. Então, isso é uma coisa que a gente está tratando muito, assim como os problemas relacionados à sociabilização. Então, existe aí um período, vou falar muito rapidamente, existe um período sensível na vida do cachorrinho, que vai dos 45 dias ou 60 dias de vida até o 4º mês, que é o período de sociabilização. Então, é nesse período que o cachorro precisa estar exposto a vários estímulos para se tornar um animal sociável.
Então, ele precisa saber que um gato é um gato, um trator é um trator, uma bicicleta é uma bicicleta, e tudo isso é muito bacana. E aí, na quarentena, esses cãezinhos que vieram não puderam ser sociabilizados, porque a gente não pôde receber visita, a gente não pôde viajar, a gente não pôde sair. E aí, esses cachorros, eles estão ficando, entre aspas, antissociais, ou seja, eles não foram sociabilizados adequadamente. Então, demonstram medo, demonstram reatividade, demonstram outros comportamentos indesejados. Então, isso, esses são problemas que a gente está tratando muito agora, né, desde o começo da pandemia. Mas, no geral, existe uma mistura aí. Cães com comportamentos agressivos, cães com muita dificuldade de passeio. Então, a gente acostuma o olhar, quando a gente está andando na rua, para aqueles cachorros que vão puxando as pessoas. Então, a gente acostuma que as pessoas andam assim. Mas isso não deveria ser desse jeito. Então, é uma coisa que incomoda muito os tutores e que eles buscam muito ajuda. Então, eu já treinei reatividade, medos, problemas de passeio, problemas relacionados a apego, a separação. Então, esses são os casos que eu vejo mais comuns. E aí, de casos assim que são mais marcantes, eu não conseguiria colocar um, mas eu acho que é sempre muito... Eu sempre fico literalmente emocionada quando um cliente fala assim, Ju, nossa, tô entendendo muito o meu cachorro, sabe? Hoje o cachorro fez tal coisa e eu consegui analisar aquele comportamento e eu entendi o que estava se passando com ele, eu consegui usar a técnica tal para melhorar a situação. Aí eu falo, nossa, que beleza, né? Você conseguir ajudar uma pessoa a lidar com o animal que está dentro da casa dela, que é de outra espécie, que não fala a mesma língua, e a pessoa conseguiu se comunicar, resolver o problema de uma forma tranquila, de uma forma assim que respeitou a individualidade e as características do cão. Então eu sempre fico assim muito, sabe, emocionada mesmo de chegar nesse resultado com as famílias. Na minha experiência, assim, porque eu amo trabalhar, né, com o que eu trabalho, então é até difícil indicar um caso específico, mas tem alguns casos que ficam muito marcados para mim, até por eu ser uma pessoa que é muito favorável à adoção, né? Então, juntando um pouquinho do que a Ju falou, de que realmente a gente atende muitos casos que têm problemas relacionados à sociabilização. Então, a reatividade, que é essa palavra que a gente ouve muito por aí na área do comportamento canino, reativos, todos nós somos. Todo animalzinho é reativo também. A reatividade é aquela reação exagerada, que realmente vai prejudicar ali a convivência, o bem-estar, né? Então, quando a gente fala reatividade, seria isso. Que tem a ver muito com algumas questões de sociabilização. Esse período muito louco, né, que a gente está vivendo com os nossos animais favoreceu muito isso, e os problemas por separação. É interessante a gente falar de problema por separação, porque é uma área que está tendo uma evolução enorme em relação aos estudos, em relação a essas nossas tão queridas evidências científicas, porque são protocolos de modificação comportamental que mudam muito. Então, o profissional que trabalha nessa área, ele tem que estar muito atualizado em relação aos problemas de separação. Se antes se dizia para ignorar o cão na hora que saísse, na hora que chegasse em casa, a gente já não trabalha mais dessa forma. Então, é algo que o tutor sempre tem que estar atento. Os casos aumentaram muito, e se eu for pensar, né, assim, já houve pessoas que chegaram num nível de desespero, assim, tipo, é impossível conviver com o meu cachorro, eu adotei ele já tem 6 meses e eu não consigo resolver, ele reage para tudo, eu não consigo manipular, não consigo levar no veterinário, então é tudo não consigo, é impossível. E com muita paciência e aplicação das técnicas, né, essa dedicação que a gente mencionou, a pessoa acabou adotando outro. E já muito mais preparada, e até só esse conhecimento
essa compreensão, não, agora eu entendo por que ele faz isso. Porque a gente tem uma tendência de achar ele está fazendo de propósito, ele sabe o que ele está fazendo, eles não têm moral, eles não têm esse sistema moral que a gente tem, eles não sabem nem o que é certo e errado. O conceito de certo e errado que nós temos, nós não podemos aplicar aos cães. Então, me marcou muito esse caso em que a pessoa acaba saindo de uma total impossibilidade, tipo, eu não consigo, para adotar outro animal e já começar uma história totalmente diferente, já com as técnicas de treinamento, com uma socialização mais bem feita. Então, esses casos me marcam muito, assim, e que a gente sai do desespero para eu posso, eu consigo, e vamos juntas, e é muito legal isso. Eu vi isso, já me deu até vontade de ter um cachorrinho, adotar um cachorrinho também, mas eu acho que eu ia ser aquela pessoa que ia ficar o tempo todo abraçado, assim. Eu sou muito assim, eu amo cachorro, assim. Aqui no Japão é difícil, porque, por exemplo, meu prédio nem pode ter animal, tem vários prédios que não pode. Então, eu queria muito adotar um cachorrinho, mas aí a gente tem que se mudar para um prédio que possa ter o cachorro, né? Isso é chato aqui. No Brasil, acho que é mais tranquilo, assim. Mas olha, eu quero agradecer muito. Eu adorei, assim, me senti uma ignorante total. Estou amando, porque eu adoro fazer entrevista quando não entendo nada do assunto. E eu acho que vários comentários e estudos que vocês trouxeram, até essa questão demográfica, questão da pandemia, coisas que eu nem passou pela minha cabeça. Eu penso, nossa, faz total sentido, né? A ciência é maravilhosa. Então, se assim como eu, vocês também têm vontade de aprender, sigam o Instagram delas, né? Então, a Ju é Cão com Manteiga, a Letícia Pets da Let's. Vai estar escrito aqui na tela, vai estar na descrição, comentário, vocês vão poder achar facilmente. Elas fazem trabalho de divulgação científica com informações sobre o tema. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final também para o pessoal, ou convidar para ir conhecer mais o trabalho de vocês, eu recomendo e eu vou acompanhar bastante, porque eu já adorei tudo. Eu amo me sentir assim, que eu não sei nada, que é porque daí me dá vontade de ler sobre o assunto. Bom, então eu queria agradecer de novo, poder trazer esse assunto que a gente gosta tanto de falar, né? E poder compartilhar com vocês as nossas experiências, as minhas experiências e como a gente vê o treinamento e o relacionamento com cães hoje em dia. Então, conheçam lá o nosso conteúdo. Eu sempre procuro trazer as informações sobre comportamento canino numa linguagem assim, muito fácil das pessoas entenderem, porque ainda existe muito esse mito de que se você trabalha com comportamento canino, você traz uma informação mais teórica ou que você traz uma informação mais baseada numa pesquisa, fica incompreensível e isso afasta as pessoas, né, desse tipo de metodologia. Muito pelo contrário, a gente quer colocar aqui as coisas de uma forma prática para o dia a dia, então a ideia é sempre aproximar os tutores e os seus cães da metodologia que é mais atualizada, né? Mas de uma forma que eles consigam colocar em prática no dia a dia, porque não tem essa história de que porque a gente está usando pesquisas que foram feitas em universidades, que a gente não consegue aplicar em casa. Então, eu acho que essa que é a mensagem, que não se sintam afastados muitas vezes de um treinamento que traz uma base um pouco mais teórica, achando que o tutor não consegue fazer, porque consegue sim, e na verdade é muito gratificante quando a gente percebe que a gente está usando as técnicas que são mais adequadas para os nossos cães, e a gente vê a evolução de um comportamento problemático, de um cão que tinha uma dificuldade de relacionamento. E esse é o nosso foco, é fazer com que as pessoas se entendam com os seus cães, que elas tenham autonomia para lidar com os seus cães, mas nunca usando um achismo ou usando formas antigas de lidar com animais, né? Sempre tentando olhar para frente e ver o que tem de melhor aí no mercado, o que tem de melhor aí nas pesquisas e trazer isso para dentro da casa das pessoas, porque com certeza as pessoas vão conseguir aplicar. Eu quero agradecer também pela oportunidade, porque eu acho que com conversas assim, com pessoas tão bacanas, né, que a gente consegue realmente ter esse diálogo, que a gente vai furando a bolha
para chegar em mais pessoas que às vezes não têm, né, essa familiaridade com os termos que a gente usa, e que a gente também possa passar uma mensagem assim, de que o treinamento comportamental, o adestramento comportamental, ele é uma necessidade para os cães urbanos, especialmente, para todos, mas especialmente para os cães urbanos. É uma necessidade. Eu coloco muito dessa forma, porque o que a gente vê é realmente animais que não têm um nível de estímulo muito adequado e acabam direcionando essa energia de outra forma e aí acabam sendo punidos. Então, colocando de uma forma bem básica, seria bem nesse sentido, assim, da gente mostrar que existe essa necessidade para o bem-estar deles. Uma outra coisa que eu sempre falo é que, assim, a gente tem aí isso que é chamado de radicalização ou polarização. Eu acho que, assim, quando a gente às vezes usa a palavra dominância e que nós criticamos a teoria da dominância, na verdade é porque essa teoria ela foi desbancada, ela não existe. A teoria da dominância não existe. Ela não tem uma comprovação em relação aos cães, né? Não pode ser aplicada. Ela não pode ser aplicada. Mas aí isso é colocado de uma forma, às vezes, tendenciosa, né? Existem comportamentos que têm a ver com a dominância em relação à prioridade, em relação ao recurso. Então, um alimento, um abrigo, é observado, às vezes, um comportamento de prioridade em relação àquele recurso. Então, ninguém está aqui dizendo que os animais não têm comportamento de dominância. Então, acho importante que a gente não dê muita brecha para essas interpretações assim, que vão muito nesse sentido de radicalismo, polarização. O que a gente quer é o bem-estar dos animais e das famílias que a gente trabalha. Por isso, a gente usa o método baseado em reforço positivo. O foco é o bem-estar. E o que eu digo sempre é que o conhecimento é a estratégia do amor. Então, a gente pode, sim, ter uma relação super próxima, carinhosa e afetuosa com os nossos cães e usar o conhecimento para equilibrar em relação às questões comportamentais. Então, eu sempre falo que o conhecimento é a estratégia do amor e isso está ao alcance de todos. Ai, amei. Amei conversar com vocês. Amei vocês. Quem está nos assistindo e tem mais curiosidades, quer perguntar mais, ou pode deixar nos comentários, ou vão direto no Instagram delas para ter mais informações, ler os posts, conversar lá no direct. Agradeço, espero que todo mundo tenha gostado do vídeo. E até o próximo. Deixa o like, te inscreve no canal e até o próximo. Tchau!